E nessa semana foi encontrado um importante documento sobre o naufrágio do Príncipe de Astúrias. O mistério envolvendo o luxuoso transatlântico espanhol, que nesse ano completou 105 anos, voltou a ser um dos destaques e um dos assuntos mais comentados durante a semana. Novas pistas sobre o desastre do Príncipe de Astúrias. Uma terrível tragédia. O Príncipe de Astúrias, que é irmão gêmeo do Infante Isabel, foi um navio transatlântico construído em 1914, operado pela companhia espanhola Pinillos Izquierdo y Cia. Em 4 de março de 1916, por um motivo misterioso, a rota do navio foi mudada. Pelo fato de a neblina estar muito forte, o capitão não sabia que estavam muito próximos da terra e a colisão fez com que o navio se afundasse. A história da maior catástrofe da Marinha Brasileira. Ocorreu na madrugada do dia 5 de março de 1916, um naufrágio que matou mais de 1.500 pessoas durante uma festa de carnaval dentro do navio, na ponta da Pirabura, em Ilhabela. O navio, comandado pelo capitão José Lotina, colidiu com a rocha por estar desorientado e com a visão reduzida devido à neblina de uma tempestade. Uma jovem de 24 anos forneceu a nós algumas informações exclusivas sobre o desastre do Príncipe de Astúrias. Recebemos de uma jovem de 24 anos uma cópia incompleta de um diário que dizia a ela ser segredo de família, com informações válidas e esclarecedoras sobre a explicação do desastre do Príncipe de Astúrias. Esse diário é entregue de geração em geração em minha família. Ele contém informações muito valiosas sobre o Astúrias, disse Mariana Ortiz. Informações relevantes. Segundo o diário, foi revelado que haviam diversos passageiros clandestinos no navio. Foi escrito no livro que as cargas de Buenos Aires e de Santos tinham sido postas em ordens contrárias. Ao longo do trajeto, foram corrigidas. Morreram no desastre muito mais passageiros do que tripulantes, o que leva a pensar que eles já estavam esperando algo diferente naquela viagem. O Titanic brasileiro. Essa frase foi bastante relacionada ao Príncipe de Astúrias, principalmente pelo naufrágio ter ocorrido 4 anos depois do famoso Titanic ter afundado. Porém, diferente deste, o Príncipe de Astúrias levou o tempo de somente 5 minutos para estar totalmente submerso no mar. O Príncipe de Astúrias teve cerca de 40 metros de seu casco rasgado após se colidir com as rochas da ponta da Pirabura numa forte tempestade que se partiu em 3, afundando logo em seguida, levando a vida de centenas de vidas juntos, sendo um dos maiores trágicos acidentes marinhos da história. Mais sobre o navio. O Príncipe de Astúrias foi um transatlântico espanhol, inclusive foi considerado o mais luxuoso, criado para transportar pessoas e cargas entre Barcelona e a capital argentina, Buenos Aires. Na época, estava transportando 12 estátuas de bronze, rodeadas de teorias, que compunham o momento La Carga Magna e Las 4 Regiones Argentinas, no Parque Palermo, em Buenos Aires. O diário disponibilizado pela jovem comprovou que até a sua 6ª e última viagem, o navio estava cheio de clandestinos e sobrecarregado. Assim, este livro fortalece várias teorias que rodeiam o mistério marinho. E temos certeza é que essa é uma pista das milhares que estão por vir. De acordo com essa história, a gente também percebe a presença de comprovações de várias teorias que Isabel Vieira ela conseguiu colocar na história do livro, do Príncipe de Astúrias. O Príncipe de Astúrias é cercado por teorias, ele é um mistério que ainda não foi totalmente desvendado, mas o livro de Isabel Vieira ajuda muito a gente compreender um pouco essas teorias. Quando fala que, no caso, ele detalha do salão luxuoso, mas também fala que, por exemplo, do cofre de José Lotina, José Lotina, que foi o comandante do navio. Ele fala que do cofre que José Lotina tinha com todos os pertences, os bens dos tripulantes e de quem estava no navio, no caso. Ele fala do ouro, da presença do ouro e da riqueza muito grande que aquele navio tinha, que aquele navio carregava. Falava também da estátua, que inclusive foi Ulisses, na história, que Ulisses que achou essa estátua, que ele recuperou. Ele fala também da possível morte do capitão José Lotina, como eu estava falando, que talvez ele tenha se atirado, dado um tiro na cabeça,
mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Então, a partir dessa história também a gente vê a presença de várias teorias que rodeiam esse caso. Bom, no livro Príncipe de Astúrias, há muitas coisas pelas quais a gente precisa entender e aprender. E uma das coisas que a gente precisa aprender é que tudo acontece por uma causa, por um motivo. No início da obra, a gente pode ver claramente que Mariana não queria passar as férias de jeito nenhum na casa da Bisa Angelina. Ela não queria fazer a grande reforma, como diz ela. Ela começou até a chamar os próprios familiares de preguiçosos por esperarem ela fazer o trabalho sujo, o trabalho pesado, que no caso é essa grande reforma, né? Na casa da avó. Mas ao longo da história, ao decorrer da história, a gente percebe nitidamente que essa viagem em si para Ilhabela, para a casa da avó, que estava esperando há tanto tempo a visita dela, mudou totalmente os rumos da vida dela, as visões que ela tinha. Não só por causa de Emílio, mas principalmente por causa que a partir dessa viagem que ela soube as reais origens da família dela, e a partir dessa descoberta, essa nova descoberta pelo Diário de Mariana, né, ela teve uma ligação muito forte com a Bisa Angelina, por serem as mulheres das famílias, né? Uma ligação muito forte que, no caso, passou de geração em geração. Uma conexão que só as mulheres tinham, por só as mulheres descobrirem o passado, só saberem o que rolou no passado diante daquela família. Então, tudo acontece por um motivo, tudo acontece por um propósito. Bom, sobre a história do livro do Príncipe de Astúrias, tanto eu quanto o Célio, nós amamos essa obra. Porque, principalmente por causa que Isabel Vieira, né, que é a autora, ela conseguiu criar uma versatilidade muito grande entre o real e a fantasia. Ela conseguiu criar um dinamismo muito grande entre esses dois paralelos. A gente vê, por exemplo, esse dinamismo quando ela pega Ulisses, que é o professor de Emílio, e se assemelha muito aos pesquisadores José Carlos Silveira e principalmente Giannis Platon. Giannis Platon, ele é um pesquisador que está há mais de 40 anos pesquisando sobre o mistério do Príncipe de Astúrias. Inclusive, a primeira citação, que o livro a gente sabe que é dividido em 4 partes, né? A primeira citação da primeira parte é de Giannis Platon, do livro do Príncipe de Astúrias. E também a gente vê que há uma semelhança muito grande com o avô de Emílio, que lá no decorrer da história a gente vê como é que o avô de Emílio participa, né, da história, que ele, no meio lá do acidente, no meio daquele desespero todo, em meio ao naufrágio, ele vê um menino falando papa, papa, e ele pensa que é a criança dele, só que no caso não é a criança dele. E isso aconteceu, é um menino perdido no caso, e isso aconteceu na vida real com um avô, na verdade, do ator muito famoso que se chama Erson Capri. Isso aconteceu de verdade e eu gostei muito, tanto eu quanto o Célio de novo, gostamos muito de como ela conseguiu pegar histórias reais e colocar no livro, com outras visões, digamos assim. Nós amamos demais por causa que nos intrigou a história e nos fez nos apaixonar por esse mistério que eu, por exemplo, não sabia. Não tinha tanta visão sobre esse assunto. E de acordo, depois do livro que eu li, eu consegui pesquisar e amar e saber cada vez mais, quero saber cada vez mais desse mistério e eu tô louca pra saber no que vai dar. O Príncipe de Astúrias é um livro do qual sua história consiste principalmente em uma menina chamada Mariana, que sai de sua casa para passar as férias com sua bisavó, em Ilhabela. Lá, arrumando a casa, ela encontra um diário de sua família, que tem muitas revelações sobre sua família e também sobre o trágico desastre do Príncipe de Astúrias, que afundou em 1916. As características dos principais personagens do Príncipe de Astúrias são a de Mariana, que ela sempre procura aprender mais sobre algum assunto que ela queira. Exemplo, o diário que todas as noites ela lia até tarde para descobrir mais sobre sua família e também sobre o navio. Emílio, um jovem rapaz argentino que treina muito mergulho
para um dia entrar no naufrágio do Príncipe de Astúrias. E ele conseguiu. Ulisses, um velho e sábio mergulhador que ensina Emílio e outros rapazes a mergulhar. Boa noite, até amanhã.